Irmãos, vamos aprender um pouco mais de Deus, desta vez com Davi. Vamos aprender com a vida de Davi, com as ações de Davi, como nós podemos servir ao Senhor. As nossas atitudes diante do Mestre. Como devem ser as nossas atitudes? E que nós possamos abrir a nossa boca e falar: eu te amo, ó Senhor. Eu te amo, ó Senhor. Oh glórias, que essa declaração de amor ao Senhor seja uma verdade na nossa existência, na nossa vida. Nós não podemos de forma alguma, amados, nos escondermos ou deixarmos de propagar esse amor para com o Senhor. Davi foi um homem que não se escondeu do Senhor. Davi não se escondeu, mas em todas as oportunidades ele abriu a sua boca e declarava que amava o Senhor, que Deus era tudo na sua vida, que Deus era o seu pastor, o seu guardador, o seu abençoador. Oh glórias! E o Senhor, lá no futuro, muito tempo depois, diz no Novo Testamento: um homem segundo o meu coração. Davi, um homem segundo o meu coração. Oh glórias, que assim seja a visão de Deus com respeito a nós. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo, capítulo 18, leremos versículos 1 até o 3. Ouçamos o que diz a santa e bendita palavra de Deus. Oh glórias, é uma palavra para nós crescermos na presença do Mestre. Ouça o que Davi escreveu. Ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Amém? Senhor, fala conosco, Pai. Fala conosco nesta noite. Dá-nos a revelação da palavra, meu Deus. Instrua-nos, Pai. Edifica-nos, para que nós possamos dar passos firmados na rocha. Passos certeiros, passos segundo a Tua vontade. Oh Deus, fala conosco. Esse é meu clamor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, é inequívoco que Davi possuía um relacionamento muito próximo com Deus. Quando nós lemos os salmos, aqueles que foram escritos por ele, vemos a manifestação da sua comunhão com Deus, da sua proximidade com o Senhor. Vemos que foi um homem que andou lado a lado com o nosso amado Senhor. Alguém que usufruiu da comunhão, usufruiu da presença, que experimentou o poder de Deus. Alguém que andou para servir, para honrar. Alguém levantado, oh glórias, dentre as ovelhas, para ser o rei de Israel. Para ser um homem que pudesse trazer a palavra, a ordem, que mostrasse àquele povo que o Senhor tem poder para fazer grandes coisas. E Davi, irmãos, mesmo sendo rei, foi um homem dedicado, consagrado, que passou a viver a verdade do Senhor. É certo que teve as dificuldades na sua vida, teve seus problemas, teve seus deslizes, mostrou que ele era carnal, que ele era homem natural, que ele estava sujeito também ao pecado, tal qual nós estamos sujeitos ao pecado, porém não podemos ficar no pecado. E vemos que esse homem segundo o coração de Deus, Davi, um homem segundo o meu coração. Oh glórias! Davi, um homem segundo o meu coração. Esta foi a declaração do Senhor com relação a Davi. Mas, quando nós olhamos na palavra, vamos ver que ele era um homem extremamente normal. Não era alguém especial, mas tinha um coração sujeito ao Espírito Santo, tinha um coração que amava o Senhor, tinha um coração que tinha prazer em estar na presença do Eterno. Ele andava louvando o Criador. Os salmos, amados, são cânticos. Muitos desses salmos são cânticos. Este, por exemplo, é um cântico. Ele estava celebrando a vitória do Senhor sobre Saul, como Deus o havia guardado, como o Senhor o havia protegido, e ele cantava ao Todo-Poderoso.
Isto serve de exemplo para cada um de nós. Nós temos que viver assim, meu irmão, numa comunhão verdadeira, próximo com o Senhor, unidos com o Todo-Poderoso, para que em todas as coisas tenhamos uma palavra de louvor e nunca, jamais esqueçamos de declarar: eu te amo, ó Senhor, eu te amo, ó Senhor. E veja, amados, foi um homem perseguido, passou pelos problemas, passou pelas dificuldades, mas não deixou-se abater pelas dificuldades, não deixou-se abater pelos problemas. Amém? É um exemplo poderoso para a nossa vida. É um exemplo para que nós possamos observar e andar, certos que somos amparados pelo amado, que somos amparados por Deus. Se o Senhor guardou a Davi, se o Senhor o protegeu de toda a fúria de Saul, se o Senhor o protegeu dos seus inimigos, com certeza Deus também tem a proteção para cada um de nós. Ô bênção! Que você descanse no Senhor, espere no Todo-Poderoso, mas enquanto você descansa no Senhor, abra a tua boca e declare: eu te amo, ó Senhor. Eu te amo, ó Senhor. Amém? Declare, vamos lá. Eu te amo, ó Senhor. Tenha prazer, não seja tímido, não seja tímida. Fale para o Senhor: eu te amo, ó Senhor. Eu te amo, ó Senhor. Oh, glórias! E quando nós observamos esse versículo, irmãos, versículo 1, vemos que Davi estava exaltando o Criador, porque ele havia sido liberto das perseguições. Davi foi protegido pelo Senhor. Ele havia passado por todos os problemas possíveis. Ele havia sido atacado por Saul, atacado pelos seus inimigos, por nações. Mesmo assim, ele permaneceu de pé. Ele permaneceu de pé. O livramento de Deus também é para cada um de nós. Talvez você não tenha inimigos como Davi, não tenhas um Saul na tua vida, te perseguindo, querendo tirar a tua vida, mas quantas situações difíceis nós encontramos no nosso dia a dia, quantas situações difíceis aparecem diante de nós. Não te abatas com este quadro, não se deixes abater, mas siga em frente, aproxime-se ainda mais de Deus, aproxime-se ainda mais do Senhor, aproxime-se do amado, abrace o nosso Senhor, deixe-se envolver pelo Espírito Santo, deixe-se tomar pela glória do Eterno, viva uma atmosfera de amor, uma comunhão verdadeira, ou um caso de amor com o Todo-Poderoso, uma realidade verdadeira com o amado, e que tu possas declarar com prazer e com alegria: eu te amo, ó Senhor, eu te amo. E quando nós observamos os escritos de Davi, irmãos, vemos que a manifestação desse amor, desse cuidado, desse zelo que ele tinha para com o Todo-Poderoso, não resume-se ao Salmo 18, mas vemos ainda ele dizendo: o Senhor é o meu pastor. Oh, glórias! O Senhor é o meu pastor. É onde ele externa o cuidado de Deus, o zelo do Senhor para com a sua vida, como Deus o protegeu, como Deus dava aquilo que ele necessitava para a sua existência. Mas tudo isso, irmãos, tinha como base uma convicção da existência de Deus, uma convicção que o levava a viver a verdade do Senhor. E veja que naqueles dias não era tão fácil quanto hoje. Certamente a busca pelo Senhor não era tão fácil. Era uma busca incansável. Era preciso correr, era preciso ir ao templo, era preciso fazer todos os sacrifícios exigidos. Hoje, irmãos, diz a palavra que o Senhor quer de nós um coração rendido a Ele, um coração quebrantado, um coração cheio de amor para com o nosso amado. Muito mais fácil servir a Cristo hoje. No entanto, Davi não se deixou abater, nem tampouco deter pelas dificuldades. E no meio das perseguições, ele olhava para o nosso amado. No meio dos problemas, ele olhava para o Senhor. No meio das dificuldades, ele estava com Deus, mesmo quando era necessário estar escondidos. E quantas vezes ele estava escondido, haja vista que seu inimigo maior, Saul, movido pelas trevas, queria tirar sua vida de todas as formas.
mas o Senhor o protegeu. Irmãos, vamos declarar: eu te amo, ó Senhor. Faça isso pela manhã, faça isso no meio do teu trabalho, enquanto andas pelas ruas, faça isso enquanto você descansa, faça isso a cada instante da tua vida. Tenha uma vida de amor verdadeira para com Deus, e assim experimentará que Deus é a nossa rocha. Oh glórias! O Senhor Deus é a nossa rocha. Ele é a minha rocha. Ele era a rocha de Davi. Mas o que era a rocha, irmãos? Era a proteção que ele tinha. Ele diz no versículo 2: o Senhor é a minha rocha. Oh glórias! O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Aleluias. Irmãos, só quem tem comunhão verdadeira com Deus entende essa declaração de Davi. Só quem tem comunhão. Davi tinha uma comunhão íntima com Deus. Eis o porquê que ele abriu a sua boca e fez uma declaração com tamanho peso. Ele mostrou a proteção de Deus em todas as áreas da sua vida. Eis a manifestação da proteção de Deus. E quando nós entendemos o que Deus quer da nossa vida, quando nós de fato amamos o Senhor, quando nós, queridos, deixamos de viver para nós mesmos, para vivermos para Cristo Jesus, a exemplo de Davi, nós vamos entender a grandiosidade de Deus, a proteção do Senhor para com a nossa vida. Oh, que bênção, amados! Nós temos que buscar esta verdade para nossas vidas. Davi, irmãos, ele exaltava a proteção de Deus, porque ele sabia que não era uma casualidade. Se ele estava vivo, se ele havia assumido o trono, se naquele momento ele era o rei, ele entendia que foi a proteção de Deus. Foi o Senhor que o guardou, foi o Senhor que moveu na sua vida, foi o Senhor que o enviou, foi o Senhor que o levantou, foi o Senhor que o colocou em tal lugar. Tamanho destaque, o soberano de Israel. Nós temos uma missão na nossa vida. O Senhor tem um chamado para cada um de nós. Certamente nós não seremos reis, não seremos. Nós não seremos reis nessa cidade, nem tampouco neste país. Mas temos o chamado para sermos discípulos. Eis a nossa missão. Sermos discípulos do Senhor, pessoas que testemunhem de Cristo, pessoas que saiam por aí, pessoas que não se deixem esconder, não se deixem tomar pela timidez, mas que sai e declara que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Todo-Poderoso. São aqueles que não se escondem atrás de nada, porque o Senhor quebra tudo que está à sua frente, e Ele segue em frente, e Ele testemunha que Deus é tudo, é o mais importante. E quando os momentos difíceis chegam, certamente hão de chegar, nós vivemos uma realidade em que passamos pelos problemas. Há pouco eu fiz referência à irmã, uma serva de Deus, mulher fiel, que foi acometida de trombose. Olha a gravidade. E a trombose não ficou nas pernas, subiu para o pulmão. Veja como são as coisas. Uma mulher de Deus, serva do Senhor. Portanto, as dificuldades estão diante de nós. Elas hão de surgir. E as dificuldades se manifestam de muitas formas. Para Davi havia uma perseguição de Saul, perseguição do povo, perseguição de diversas áreas, mas ele foi guardado, foi protegido, o Senhor estava com ele. Da mesma forma conosco, irmãos, seja qual for a perseguição que se levanta, seja qual for o problema, lembre-se, o Senhor é a tua rocha. O Senhor é a tua rocha. Confie nesse Deus, espere nesse Deus, porque Ele não há de desampará-lo. Deus não te deixará, Deus não te deixará abandonado. O Senhor é o nosso amparo. O Senhor foi o amparo de Davi.
E ele declara de uma forma maravilhosa, de uma forma profunda: o Senhor é a minha rocha. Na verdade, Davi estava apenas dizendo: o Senhor é minha proteção. Na verdade, era isso que ele queria dizer: o Senhor é a minha proteção. Eu fui protegido por Deus. Mas afirmar o Senhor é a minha proteção é pouco. E ele foi além. Ele queria, irmãos, ele queria demonstrar, ele queria deixar bem claro como Deus era grande na sua vida, como Deus o amou, como Deus manifestou-se para com ele, como Deus agiu para com ele, para que nós possamos ter a nossa fé também edificada. E ele diz: o Senhor é a minha rocha. Oh, glórias! O Senhor é a minha rocha. Mas vai além: o Senhor é a minha cidadela. Ainda, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação. O meu baluarte. Em algumas versões, baluarte está traduzida como torre alta. Baluarte é um lugar extremamente seguro. Um lugar extremamente seguro. Veja como Davi expressou-se: eu estou no lugar extremamente seguro. Ou seja, uma torre alta. Era comum as pessoas fazerem os palácios ou os lugares, as fortalezas, sobre uma montanha. Haja vista que eles tinham uma visão geral da região. Quando eles olhavam para o sul, eles conseguiam ver as campinas. Para o oeste, da mesma forma. Para o leste e para o norte. Eles conseguiam ver todas as áreas que cercavam a sua casa. E é nesse aspecto que Davi está falando. O Senhor é o meu baluarte, a minha torre alta, um lugar totalmente seguro. Queridos, nós precisamos ter essa experiência grandiosa com o Senhor. E quando nós a temos, certamente virão as provações, virão as dificuldades, virão as tentações, o inferno há de levantar-se contra a tua vida, porém tu estarás seguro, tu estarás protegido, porque Deus é o teu baluarte, porque o Senhor é a tua torre alta, porque Deus é que vela por ti, é Ele que cuida de ti, é Deus que te protege. Aprendamos com Davi a confiar no Senhor. Aprendamos com o rei Davi a entender que quando somos fiéis, quando nós amamos o Senhor, estamos guardados, protegidos, envolvidos pela sua bendita graça. Amém? Ainda no versículo 3, ouça: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. No versículo 3 está, podemos dizer que a fórmula. Como você pode ser protegido? Como você pode ser guardado? Davi diz de uma forma muito clara: invoco o Senhor. Invoco o Senhor. Está difícil? A perseguição chegou? Tendo a perseguição como talvez um problema de saúde, problemas financeiros, problemas na sua casa, os 1000 problemas que existem por aí. Entenda isso aí como perseguição. Chegou esse momento difícil na tua vida, está batendo a tua porta, tipo assim, não abra a porta. Não abra a porta. Nós temos um descuido muito grande na nossa vida. Quando os problemas se aproximam, nós acatamos os problemas. Já notou isso? Nós acatamos os problemas. Nós estamos dentro de uma pandemia, como exemplo, nós estamos dentro de uma pandemia. Estamos saindo dela, glórias a Deus. Estamos saindo. Mas a pandemia chegou. Ao invés de nós abraçarmos o Senhor, oh glórias, marcharmos, partirmos, o que é que nós fizemos? Eu estou generalizando, irmãos. Eu não o fiz assim, mas vamos generalizar.
o que muitos fizeram? Esconderam-se, porque abriram a porta para o problema. Ao invés de invocar o nome do Senhor, de correr ao encontro do Todo-Poderoso, de correr para aquele que pode nos libertar, nos guardar, nos proteger, aquele que pode nos libertar, muitos, eu não vou na igreja porque eu posso pegar Covid. Eu não vou na igreja, olha a pandemia. Afinal de contas, tu crês ou não em Deus? Nós cremos ou não no Senhor? O que é que vem em primeiro lugar na nossa existência? Para Davi, o Senhor, a ponto dele abrir a boca e declarar: eu te amo, ó Senhor. Eu te amo, ó Senhor. Ou seja, em primeiro lugar na sua existência estava Deus. E ele, como rei, não tinha vergonha de declarar que amava o Todo-Poderoso, mas fez isso em público e afirmou ainda que Deus era a sua força. Que era a sua força. Mas veja o exemplo da pandemia. Quantos morreram na pandemia? Não a morte física, estes muitos. Mas quantos morreram espiritualmente falando? Sabe por quê, irmãos? A partir do momento que nós não invocamos ao Eterno, a partir do momento que nós abraçamos as dificuldades e os problemas que surgem, abrimos uma porta na nossa vida. E essa porta, ela não é aberta para o Espírito Santo, mas para toda sorte de males. E esses males entram. E o nosso coração vai aos poucos esfriando. Você vai esquecendo de Deus. Você vai deixando-se perturbar pelo diabo. O que foi que aconteceu nesses últimos tempos? Esfriaram, abriram o coração e foram perturbados pelo diabo. E entrou um grande medo, um terrível medo na vida. E essas pessoas perderam Deus de vista e não conseguem mais firmar-se na presença do amado Jesus. Quero falar para você o seguinte: quando os problemas surgirem, nós não podemos ser daqueles que retrocedem. Nós não podemos ser daqueles que andam para trás, assim, desse jeito. Não, nós temos é que marchar, marche, passe por sobre o problema, porque Deus é contigo, o Senhor é Ele que te guarda, é o Senhor que te protege, é o Senhor que te envolve, é o Senhor que domina a tua existência, Ele é tudo, Ele é tudo. Irmãos, nós não entendemos essa situação de Davi, porque nunca passamos por algo semelhante. Mas quando Davi escreveu esse salmo, ele estava saindo da grande perseguição de Saul. Saul era o rei. O rei queria acabar com a vida de Davi, porque ele entendeu que Davi seria o próximo rei. Mas se ele matasse a Davi, não corria esse risco de perder o trono. O que é que ele fez? Passou a perseguir a Davi. Mas não era apenas Saul correndo atrás de Davi, era Saul e o seu exército. Era Saul e o seu exército. Nós achamos que era apenas Saul correndo ali, Davi passou aqui, não, aqui. Não, era ele e seu exército. Ou seja, era uma situação extremamente difícil, extremamente complicada, assustadora. É por isso que Davi, irmãos, fala com tamanha propriedade a respeito da proteção de Deus, porque ele também entendia que a proteção só foi possível porque Deus estava com ele, que Saul não o encontrou porque Deus estava com ele. Caso contrário, ele teria sido encontrado. Eis o porquê que ele faz tamanha afirmação e declara tanto amor para com o Todo-Poderoso. E a partir do momento, amados, que os problemas surgem ou surgirem na nossa vida, faça como Davi, invoque o Senhor. Invocar o Senhor é falar com Deus, é orar, é clamar, é deixar-se mover pelo Espírito Santo de Deus. E quando assim fazemos, o Senhor vem com solução sobre a nossa existência.
Deus vem com a solução que nós precisamos. É certo que essa solução não vem de mãos beijadas, não vem de mãos beijadas. Nós queremos que tudo caia do céu com muita facilidade na vida da gente, mas não é desse jeito. Nós temos a exemplo de Davi, que esperar no Senhor, fazermos a nossa parte. E a palavra diz que Davi se escondeu nas cavernas, se escondeu nos campos, nas pedras, nos penhascos, que Davi se escondia de Saul. Ele fez a sua parte e Deus o protegia do ataque do seu inimigo. Irmãos, Deus é o nosso companheiro nas batalhas. Deus é o nosso companheiro. Ele quer ser teu companheiro nas batalhas. Confie no Senhor, espere no Senhor, deixe-se tomar pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele fará aquilo que é necessário para que haja vitória na nossa vida. Que nós possamos nos dedicar ao Senhor. Sem dedicação é impossível servir ao Senhor. Nós nos dedicamos a muitas coisas. Você tem se dedicado a Deus? Muitas vezes, irmãos, eu paro e fico pensando ao ver a igreja nesses últimos tempos e me pergunto, meu Deus, o que está acontecendo? Perdeu-se por completo o temor ao Senhor. Perdeu-se por completo o temor ao Senhor. Já não levam Deus a sério. Já não encaram Deus como o terrível. Gente, Deus é o terrível. Deus não é brincadeira. A sua justiça é terrível. E Ele não há de nos justificar se nós não nos entregarmos a Ele. Irmãos, cuidado com aquela história de ficar apenas achando que Deus pode todas as coisas, que Deus terá misericórdia de mim. Faça por onde, em nome de Jesus. Faça por onde, igreja. Dediquem-se ao Senhor, encham-se com aquilo que é de Deus, leia a palavra, ensine a palavra, viva a palavra, testemunhe do Senhor onde quer que você esteja, porque é assim que Deus quer, é assim que Deus quer. Irmãos, Davi declarou, eu te amo, ó Senhor. Nós até podemos fazer, mas será que o nosso coração será visto por Deus como sincero ou um coração hipócrita? Nós temos que vigiar também as nossas atitudes, para que em todas as coisas o Senhor seja honrado e seja glorificado. Amém? Amados, somente após todas as provações, foi que Davi entendeu que não há outro Deus tão grande quanto o Senhor. Ele entendeu que Deus é o escudo impenetrável. O escudo impenetrável é o baluarte, o lugar seguro. E que somente Deus é capaz de nos aperfeiçoar neste caminho. Somente Deus. Se tu queres experimentar o Senhor, não busques em fontes estranhas, mas busque no Senhor. Busque em Deus. Gente, busque em Deus, busque no Senhor, deixe-se tomar pelo Espírito de Deus, deixe-se tomar pelo Espírito Santo, faça por onde, gente? Não seja indiferente à grande misericórdia de Deus, não viva de forma indiferente, mas que teu coração possa arder, que haja fervor, que haja alegria, que haja prazer, que haja satisfação, que haja dedicação, que haja consagração, que haja um doar-se verdadeiramente para o eterno. Oh, amados, às vezes as pessoas estão indo para o inferno gratuitamente. Estão indo para o inferno porque, não sei nem porquê, irmãos. Porque, sei lá. Oh, meu Deus, o inferno é um lugar tão terrível, gente. É evidente que nós não podemos amar a Deus porque temos medo do inferno, não. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus. Devemos amá-lo em primeiro lugar. Mas
nós precisamos estar atentos. Que toda sorte de pecado, seja do menor até o maior, pecado não tem tamanho, mas o homem gosta de mensurar o pecado. Seja qual for a espécie de pecado, te afasta de Deus. E aqueles que estão longe do Senhor, esses estão condenados ao sofrimento eterno. E o sofrimento eterno é sofrimento, amados. É sofrimento de uma forma grandiosa, extraordinária, impossível você entender. Não brinque com a grande misericórdia de Deus. Não brinque com a grande misericórdia de Deus. Mas viva a Deus, porque Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer te restaurar, Ele quer te curar, Ele quer te levar para perto dEle. Ele quer que você esteja no céu com Ele. Mas se você não optar por isso, como é que entrarás? Como é que poderás receber a salvação? Oh Senhor, ame a Deus, amados. Ame a Deus acima de todas as coisas, a ponto de morrer para si mesmo. Morra para si, para a tua sabedoria tola. A Bíblia diz que a nossa sabedoria ela é tola, porque nós achamos que sabemos e não sabemos é nada. É Deus que sabe todas as coisas, mas temos que viver Deus porque Ele sonda o nosso coração. Amém? Confiar em Deus não nos isenta das tentações, mas confiar em Deus, recebemos a proteção de Deus. A confiança não nos isenta das perseguições, dos problemas, das enfermidades e outras tantas coisas. Mas, quando nós confiamos no Senhor, a exemplo de Davi, podemos declarar: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Oh glórias! Se você confia no Senhor, a exemplo de Davi, poderás fazer tal declaração, porque ela será verdadeira. Amém? Busquemos essa realidade para a nossa vida. Deixemos-nos mover pelo Espírito Santo de Deus. Oh glórias! Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu zelo. Nós te exaltamos porque reconhecemos a tua soberania, sabemos que tu és o Deus justo, que tu és o Deus maravilhoso, o Deus que nos guarda, o Deus que nos protege, o Deus que envolve-nos com teu Espírito. Oh meu Deus, eu quero declarar que eu te amo, Senhor Deus. Oh Deus, eu te amo, Senhor. A minha vida é tua. Oh Senhor, que assim seja. Que cada um que ouvir esta palavra, que possa refletir a respeito dessa necessidade, a necessidade de amá-lo e deixar-se guardar por ti a cada instante da sua vida. Deus amado, quero declarar a tua bênção sobre estes, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mensagem 1036